Em 2006, uma ONG apresentou ao Ministério Público da Bahia uma petição no sentido de que fossem proibidas as publicações de todos os livros da obra kardeciana, sob a acusação de que haviam trechos racistas na obra de Allan Kardec. Se esse tipo de questionamento for apresentado a você, você sabe como responder com segurança? Eu sou Elias do canal Fronteiras do Pensamento Espírita e este é mais um vídeo da série Contextualizando Kardec. Voltando ao caso da ação a que eu me referi no início desse vídeo, não há como a gente desconsiderar que realmente existem trechos racistas na obra kardeciana e eu vou mostrar isso para você agora. E assim também trechos machistas, trechos discriminatórios contra pessoas com deficiências mentais. A questão que precisa ser muito bem compreendida é por que isso acontece, por que isso está ali presente. E para compreender isso, nós vamos começar discutindo o conceito de racismo estrutural. Esse é um conceito recente, das últimas décadas, e ele surgiu para tentar representar a ideia de que muitas vezes a sociedade carrega no seu próprio funcionamento, na sua própria maneira de organização, elementos decorrentes de uma relação social estabelecida de forma absolutamente discriminatória no passado. No caso específico do Brasil, devido à escravidão, muitos traços daquela época permanecem hoje na nossa estrutura social. A isso se chama racismo estrutural. Eu vou te dar alguns exemplos. Veja bem que para os cargos mais elevados das empresas, as pessoas normalmente, às vezes até inconscientemente, preferem pessoas brancas. E para os cargos mais de trabalho braçal, para os cargos que exigem menos intelectual e mais força física, elas dão preferência para pessoas morenas, negras. Por isso, os cargos mais elevados das empresas são predominantemente ocupados por pessoas brancas e por isso os cargos inferiores são predominantemente ocupados por pessoas negras, pardas, morenas. Não é simplesmente por acaso e nem por aptidão, é por preconceito, é por racismo estrutural. Quer ver outro exemplo? Vamos nos lembrar de palavras como, por exemplo, denegrir. De onde surgiu essa ideia? Denegrir. Falar do lado escuro das situações, ou então falar da ovelha negra. Então há sempre uma associação entre a negritude e algo ruim, algo depreciativo. E isso está permeando toda a vida social e se a gente não perceber isso com muita clareza, nós corremos risco de repetir isso sem que a gente se dê conta de que estamos sendo racistas. Quer ver um exemplo também no meio espírita? Enquanto tudo que é oriental é chique, é cult, é interessante, tudo aquilo que tem a ver com o povo africano, com a negritude dos africanos que foram escravizados aqui no Brasil durante 400 anos, a gente acha inferior, a gente acha atrasado, a gente acha algo que tem menos valor que aqueles outros que a gente importa do Oriente. Você vai me dizer, tudo bem, mas isso é coisa de agora, isso não está na obra kardeciana. Ok, então vamos procurar na obra kardeciana para a gente ver como é que isso está ali colocado. Se você já leu a Gênese, não há como negar que ali nós temos, por exemplo, a questão da raça adâmica, colocada de uma maneira que fica muito clara um entendimento de uma certa superioridade da raça branca, esse termo é ali utilizado. É muito curioso que mesmo o espírito São Luís denota racismo nos comentários que ele faz a respeito de um caso que está relatado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1859, o caso do pai César, um negro escravo que havia falecido recentemente nos Estados Unidos. Eu nem vou entrar em muitos detalhes, vou deixar para você mesmo ler lá na Revista Espírita. Pode baixar aí na internet, pega aí na Biblioteca Virtual Espírita, a Revista Espírita de 1859, vai lá e confere no mês de julho o caso do pai César. E você vai confirmar isso que eu estou dizendo para você. A ideia que perpassa toda a obra kardeciana, por mais que ao longo da obra seja considerada ali que todos nós somos irmãos uns dos outros, iguais perante Deus, mas perpassa uma ideia de uma superioridade branca do povo europeu
Por quê? Porque foi ali que a tradição grega floresceu, foi ali que aconteceu o iluminismo, que se constituiu a filosofia, a ciência ocidentais. Mas para o final do século XIX é que isso foi começando a ser questionado. E só no século XX, agora no final do século XX, início do século XXI, é que se confirmou que seres humanos não têm diferenciação devido à cor de pele, à etnia, nenhuma diferenciação do ponto de vista da sua estrutura genética. Hoje nós reconhecemos que há diferentes etnias, há diferentes culturas, há diferentes sociedades, mas hoje não se faz mais qualquer distinção entre seres humanos com base nesse conceito de raça, que na época de Kardec era um conceito importante e muito utilizado. E aí vamos voltar àquela petição a que eu me referi no início do vídeo. No ano de 2007, o Ministério Público da Bahia firmou com as editoras que publicam as obras de Kardec aqui no Brasil um termo de ajustamento de conduta, um TAC. E por esse termo de ajustamento de conduta, as editoras se comprometeram a publicar a partir daquela data em todas as novas edições dos livros de Kardec, inserir uma nota explicativa que remetia a uma grande explicação no final, justificando o fato de aquelas citações serem devidas à época em que o livro foi escrito e apresentando outros elementos da própria literatura kardeciana que deixavam claro que, na verdade, a doutrina espírita em si não apresenta elementos de racismo de nenhuma espécie, de discriminação de nenhuma espécie, apenas aqueles trechos estão presentes nas obras em decorrência do racismo estrutural que vigorava na época em que os livros foram escritos. O que é preciso é que a gente compreenda o contexto em que eles foram produzidos e saiba reinterpretar isso nos dias de hoje, trazendo isso para a nossa realidade sem reproduzir aquele preconceito, aquele racismo estrutural, hoje nas nossas relações sociais, dentro e fora da casa espírita, já que há hoje novos entendimentos na ciência mesmo que oferecem novas explicações e um novo olhar sobre esses assuntos. E quanto aos trechos machistas? Do mesmo modo que existe um racismo estrutural, existe também um machismo estrutural, que é um modo de organização da sociedade que reproduz esse machismo que é ancestral na nossa cultura e que mantém isso nas estruturas sociais, na forma de se relacionar com a questão do trabalho, com as posições sociais, com os próprios valores, a própria cultura, reproduzindo esse processo de machismo muitas vezes sem que as pessoas percebam. Por isso que as mulheres são mais discriminadas e às vezes até mais perseguidas pelos aparatos legais das sociedades. E aí isso traz para nós algumas questões. Por exemplo, justifica hoje, em pleno século XXI, a gente distinguir as funções das mulheres a partir da força física, como fazem os espíritos dialogando com Kardec na questão 819 até a questão 821? Aquela naturalização da diferenciação das funções sociais poderia até ser compreendida naquela época, mas hoje, quando as mulheres já ocupam cargos militares, quando trabalham como bombeiro, como elas são médicas, como elas são engenheiras, como inclusive temos mulheres no comando de grandes organizações e até mesmo como no cargo principal de vários países, por sinal dando um excelente exemplo de competência. Hoje não faz mais sentido discriminação como aquela que era aceita no século XIX. Além dessa questão do machismo, nós temos que admitir também que a literatura kardeciana nem toca na questão, por exemplo, da homoafetividade. Aliás, existe um artigo na Revista Espírita de 1866, um artigo que questiona se as mulheres têm alma, onde Kardec, na realidade, ele está sendo avançado para o seu tempo e mostrando que é necessário uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. E nesse artigo ele faz uma referência ao fato de que os espíritos, não tendo sexo, eles migram, portanto, de uma encarnação como homem para outra encarnação como mulheres, e Kardec vai admitir a possibilidade de que seja devido a isso o fato de algumas pessoas apresentarem comportamento homoafetivo.
Se o artigo de Kardec representa um avanço para a época dele, hoje nós temos elementos na psicologia, nós temos elementos na antropologia, na própria sociologia, que já nos proporcionam um outro olhar, nos permitindo avançar ainda mais em relação às questões de gênero e reafirmar que realmente, do ponto de vista espiritual, nós somos todos iguais e não há nenhuma distinção, podendo cada criatura, como Emmanuel coloca muito bem em Vida e Sexo, exprimir-se de acordo com a sua condição, sem que ninguém tenha que interferir na vida alheia em virtude desse tipo de questão. E há ainda um preconceito contra o qual nós temos que estar muito bem informados para a gente não cometer nenhum equívoco quando a gente estuda a obra kardeciana, em particular o Livro dos Espíritos, que é o preconceito contra pessoas deficientes intelectuais, contra pessoas que tenham algum tipo de transtorno psiquiátrico. Na época de Kardec, termos como idiota, idiotia, ou louco, loucura, eram muito comumente utilizados, por isso que eles estão presentes na obra kardeciana, sendo usados até mesmo pelos espíritos. Há até mesmo um tópico no Livro dos Espíritos denominado idiotismo, loucura, uma denominação que hoje seria inaplicável, mas que para aquela época era considerado compreensível. E os espíritos, não resta nem dúvida que eles faziam uso com toda a naturalidade desse tipo de termos. Só que hoje a psiquiatria já tem denominações específicas para esses quadros, seja de saúde mental, como é o caso da depressão, como é o caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como é o caso da esquizofrenia, ou seja para características pessoais como síndrome de Down, como transtorno de espectro autista, ou a síndrome alcoólica fetal decorrente de perdas neuronais que o bebê pode sofrer em virtude do uso de álcool, bebida alcoólica pela mãe durante a gravidez. Hoje já existem essas classificações e a gente tem que aprender a situar isso na atualidade. Até porque se naquela época as pessoas que experimentavam quadros dessa natureza eram excluídas da vida em sociedade, dos direitos sociais, hoje o entendimento é totalmente diferente. Com o avanço dos estudos na área da psiquiatria, da psicologia, hoje nós temos o entendimento de que essas pessoas têm o direito de ocuparem o espaço na vida em sociedade, assim como qualquer outro cidadão, assim como qualquer outro ser humano. Se naquela época se justificava ou se praticava uma exclusão social que era compreendida como natural, hoje isso já não é mais aceito. Hoje a palavra de ordem é inclusão social. E há um grande esforço coletivo para que as pessoas que apresentam quadros dessa natureza tenham acesso às mesmas possibilidades, aos mesmos direitos, às mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa na nossa organização social moderna. E para encerrar, eu tenho uma indagação a fazer para você. Será que aquela questão 919A, que foi respondida por Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, será que ela se aplicaria também ao Espiritismo? Ele está falando, claro, do autoconhecimento, mas será que vale também para o nosso autoconhecimento enquanto movimento espírita? Ele diz assim, olha, procurai também saber o que dela, no caso do Espiritismo, pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, ou seja, dos detratores do Espiritismo. Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Nós não teríamos tido o dissabor de sofrer um processo judicial dessa natureza se nós tivéssemos nos antecipado em ouvir as críticas que já nos eram feitas desde muito tempo e tivéssemos avançado na busca das soluções que hoje já foram adotadas por força de exigência judicial. Para prevenir esse tipo de situação é que Kardec propunha que a gente andasse junto com a ciência. Por quê? Porque a ciência, ela é, por força de definição, ela é obrigada a se colocar de forma aberta à crítica, à autocrítica, à revisão permanente dos seus postulados. Assim como na ciência, também no Espiritismo, o conhecimento está em constante elaboração, em constante aprimoramento. Era dessa maneira que Kardec estabelecia, portanto, o caráter progressivo do Espiritismo, de tal modo que ele fosse capaz, nas palavras dele, de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade.
Se você gostou, por favor, curta, comente, compartilhe com seus amigos para a gente ampliar esse diálogo. Eu entendo que esse diálogo é muito importante para nos ajudar a posicionar o Espiritismo de maneira proativa na realidade que nós vivemos hoje no século XXI.